Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Meu nome é Carolina e junto com o professor Augusto, professora Jussara e professor Newton, estaremos nesse painel falando sobre mediação online. A mediação, é um mecanismo de resolução, de tratamento de conflitos que nós buscamos sempre. É a melhor resposta diante dos conflitos, onde as partes têm um papel fundamental. E nesses tempos em que estamos no mundo virtual, essas mediações passaram a ser feitas muitas vezes de maneira virtual. E a ideia desse nosso painel é dialogar, conversar como isso está acontecendo, em especial no estado do Paraná, no estado de São Paulo e também no estado de Mato Grosso do Sul. Então, sejam muito bem-vindos a esse painel número 5. Apresentando os nossos convidados e agradecendo a oportunidade de estar aqui com todos vocês, o professor Augusto Assad Lupe Balalai é mestre em Direito, professor de Direito na Uniamérica e na Sesufós, coordenador de Sejusc pré-processual e CID na Uniamérica, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, facilitador de justiça restaurativa, mediador e conciliador no Sejusc. A professora Jussara Rodrigues Sartini é psicóloga, proprietária de Câmara de Mediação e Escola Mediata Soluções Técnicas em Mediações, também trabalha na área de mediação e, além de ser mediadora, também é instrutora de cursos de mediação pelo CNJ. O professor Newton Costa é professor da faculdade da UFMS, doutor em Direito, longa experiência na área de mediação e conciliação e também é instrutor do CNJ. Então, acredito que teremos um excelente painel, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com os colegas, e sem maiores delongas, para que a gente dê início a nossa conversa, que vocês podem ficar muito à vontade, colocar os questionamentos, que depois da fala nós vamos passar os questionamentos para os nossos convidados. Antes da gente começar a falar, nós vamos passar um videozinho rapidinho, porque tem alguém que quer pedir ajuda, aí fazer uma enquete, para que a gente encontre aí um nome para um amigo nosso aqui do nosso congresso. E aí, na sequência, o professor Augusto vai nos brindar com a sua fala. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora Carolina. Muito obrigado pelo convite. Eu faço aqui, para você e para o professor Newton, um agradecimento pelo convite ao UFMS. Professora Jussara, boa noite também, que vai dividir as falas aqui comigo. Depois dessa carinhosa acolhida da Carolina, eu não vou me apresentar muito mais, vou dizer da nossa experiência aqui no Sejusc, nos Sejuscs do Paraná, digo nos Sejuscs do Paraná em ambiente online, porque o mundo virtual possibilitou aqui no Paraná que nós andássemos e mediássemos por toda a estrutura do judiciário paranaense. E eu tive a honra e a alegria de poder mediar em Ponta Grossa, em União da Vitória, em Londrina, em Curitiba, além de Foz do Iguaçu, que é a cidade que eu trabalho e onde eu leciono aí
na Cesofos, na Uniamérica, e cujo Sejus que eu coordeno aqui da Uniamérica, né? E eu, então, tive a experiência de pegar a reabertura dos Sejuscs aqui, né? Então, nós atuamos muito no ambiente da mediação judicial, pegamos as várias necessidades de alteração das resoluções do CNJ, né, resolução 320, 314, 320, 330, né, que trouxeram as devidas regulamentações, né, para os atos, mas, em boa parte, eu absorvi, né, a prática de uma das instrutoras, né, de mediação, que é a Mariana Pisaco, de Ponta Grossa, né, o Sejusc de Ponta Grossa já estava funcionando, então, na verdade, eu entrei no grupo de mediadores com as mediações já correndo, então, já havia um proceder, né, feito pelo Sejusc de Ponta Grossa, e, no fim das contas, essa minha experiência me fez passar o que acontecia em Ponta Grossa para outros Sejuscs, né? Tirando Curitiba também, que já estava atuando dentro da sua seara também, mas as comarcas de interior, elas estavam precisando se reestruturar, se readequar à pós-pandemia, né? Muitos advogados não aderiram de início, outros entenderam que estavam tendo algum benefício, trazendo algum benefício para eles, né, fazer essa espera processual, mas depois que o CNJ esclareceu que determinou que são atos processuais, então não havia mais como a parte se negar a participar. Então aí ela era convidada, mas era aquele convite na qual ela precisava comparecer, era um ato judiciário válido. Então, para fins do CNJ e para fins do Tribunal de Justiça do Paraná, no PMEC, que é o núcleo das práticas de mediação e conciliação aqui do Paraná, as audiências virtuais, elas têm o mesmo valor, o mesmo peso das audiências presenciais, e, portanto, nós primamos aqui por fazer um ato, apesar de informal, ele é um ato solene, ele é um ato que tem a mesma eficácia. E aí surgem algumas questões primeiras, né? Com relação às formalidades, a mediação virtual, ela segue as mesmas formalidades? Então, você vai trabalhar aí as formalidades que são inerentes a qualquer mediação que seja física, né? Depois, você pode trabalhar a linguagem que é a linguagem usada na mediação. Então, nós alteramos um pouco, né, a forma do falar, exatamente porque o ambiente virtual ele precisa de mais espaço para as partes falarem. Às vezes a pessoa é tímida de início, né, e principalmente quando uma pessoa fala, a gente tem que desligar o microfone das outras, porque existe muito ruído, existe muito retorno, né? Mas este fechar dos microfones também possibilita que haja uma parcimônia entre as pessoas, cria-se um silêncio, cria-se uma escuta reflexiva da outra parte. Então, como ela não pode atingir a outra, né, fazendo aquelas sabe, aquelas expressõezinhas que elas tendem a quebrar o ânimo da outra, tendem a quebrar a concentração da outra pessoa. Como isso não existe,
nas audiências virtuais, nas sessões virtuais de mediação, você passa a ter uma qualidade das falas que é maior, porque como a pessoa não é interrompida, ela fica mais à vontade de falar, né? Então, isso foi muito importante para a gente construir, né, um ambiente que seja seguro para mediação. E esse ambiente seguro para mediação nos possibilita falar com mais calma. Como as partes estão silentes, digamos assim, o mediador ele tem a capacidade de falar sem ser interrompido, falar sem ser entrecortado, e aí você consegue expor claramente as técnicas da mediação. E aí as técnicas, muita gente pergunta, eu consigo replicar as técnicas? E eu posso dizer por experiência própria que sim. As técnicas da mediação, elas são possíveis de serem replicadas no ambiente virtual, com certeza. Tanto o parafrasear, quanto a validação de sentimentos, quanto o choque de realidade, e até mesmo as sessões privadas em que você separa você tira uma das partes e coloca ela no lobby e deixa as outras partes conversando, né, a outra parte conversando, também funciona perfeitamente, tá? Então, além da formalidade, da solenidade, da linguagem utilizada, as técnicas, elas são, sim, aplicáveis. Outra coisa, por ser parte do processo, por ser uma continuidade procedimental do proceder processual, você vai encontrar, então, nesses atos da mediação, a colaboração das partes. E nós tivemos um aumento bastante significativo no retorno do percentual de mediações. Então, na verdade, são números bastante expressivos, né? Eu tenho aqui o pessoal de Ponta Grossa, né? A Mariana me passou, Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia, no pré-processual, o índice de acordo foi de 84%, família 60%, né? Cível 7%, né? E outras matérias 85%, né? Em comparação com o mês, julho, desculpa, agosto, foi 100% de pré, 62% de família, aumentaram os dois. Cível, 12,79%, aumentou também, né? Outras, 50%, tá? Foi a única que teve um decréscimo. Já em setembro, o pré teve 100% de eficácia, a família teve 67,94%, então aumentou. Cível, 13% aumentou, e outras 81% também voltou a crescer, né? Então, todas estas são mediações virtuais. Londrina, eu recebi um dado ontem da juíza que está coordenando a volta dos trabalhos, né, a doutora Cláudia, e também ultrapassou 82% os índices, né? Então, você veja que são números elevados. Quem faz a mediação na prática sabe que esse número é um número relevante. Evidentemente que quando você vai para o extrajudicial, quando você vai para uma mediação privada, é claro que você tem índices próximos a 100%, porque as partes já vão interessadas em compor, né? Só se realmente o que for proposto concretamente for muito prejudicial, é que a parte não vai aceitar a mediação. Mas no foro judicial, não, porque como ele é parte do procedimento,
a parte não é obrigada, ela não se sente obrigada a aceitar inicialmente, né? E aí você começa a perceber como o trabalho tem sido relevante, né? Muito por conta do tempo, né? Isso é importante. Foz do Iguaçu, da onde eu conheço, né? Enquanto algumas audiências têm mais tempo, elas rendem mais, então é um percentual mais alto, né? Londrina, que as mediações elas acontecem sem tempo de terminar, então, na verdade, é um par de mediadores por sessão, por tarde ou por manhã, ou por período, o índice passa dos 80 e poucos por cento. Ponta Grossa, em que nós temos já um procedimento maior, os advogados já têm uma aderência ao procedimento maior, você precisa de menos tempo, né, porque as partes também já são preparadas pelo advogado, né, elas passam a compreender um pouco mais da mediação antes, o advogado acompanha já com essa ideia colaborativa, e aí você também, com um pouco menos de tempo, tem o mesmo desempenho. União da Vitória, que usa núcleo de prática jurídica e a nomeação de dativos, também tem um elevado índice, mesmo sendo de família, trabalhando, o Sejusc lá trabalha mediação mesmo na área de infância, que é uma área muito complicada, né? E tem índices bastante elevados. Então, a mediação online tem que ser quebrado primeiro esse tabu de que nós não temos nós estaríamos forçando as partes a entrar num ambiente que não é um ambiente propício para mediação. Isso é um equívoco enorme, porque nós já somos de uma geração, nós, inclusive eu me incluo como adulto, né, nós somos de uma geração que já está habituada às tecnologias, que já está acostumado às videochamadas, em maior ou menor grau. Mas se esse é o seu trabalho, ou se esse é um ato formal, um ato solene, né, informal, mas é um ato solene, você vai prestar as devidas vênias para ele e você vai ouvir a parte, você vai, né, tentar negociar o máximo que puder, né? Então, no fim das contas, o trabalho, né, dos servidores, dos técnicos, dos analistas judiciários e dos voluntários, né? Eu me enquadro como voluntário, não sou servidor, mas os voluntários da Justiça Restaurativa ao longo do Paraná têm sido primoroso junto com os servidores e os índices têm sido muito altos, né? Então, vai tanto da hora de se convidar quanto de se conversar com o advogado e na hora da prática, né? E nessa situação prática, é muito importante também dizer que existe uma necessidade de se ouvir a parte e não ouvir o advogado. O advogado ele é um apoio, ele é um suporte técnico, ele é fundamental. Todos os mediadores passam por essa experiência e são instruídos a sempre darem valor ao advogado, cumprimentar os advogados, fazer as devidas vênias, mas a técnica ela passa mesmo por perguntas pessoais, por perguntas diretas às partes, né? Então, e quando a parte ela se expõe, como a gente na prática sabe, a coisa muda. Por quê? Porque ao longo desses anos em que eu advogo e que eu fiz audiências, várias vezes eu tive clientes que saem das audiências reclamando de entrarem mudos e saírem calados.
a forma como são feitas as audiências não favorecem a escuta da parte. E isso termina por criar uma insatisfação real na parte. Já quando na mediação você possibilita a ela falar de si, falar em primeira pessoa, estabelecer um vínculo, né? Estabelecer um vínculo com o mediador, o rapport, você termina dando a ela aquele alívio dela estar relatando o que ela passou, o que ela sentiu, o ponto de vista dela. E aí o mediador, ele trabalha essa ideia de, bom, esse é o seu ponto de vista, agora vamos ouvir o ponto de vista da outra parte, o que a outra parte viveu, o que a outra parte sentiu, né? E aí você oportuniza das mesmas oportunidades, né, a outra parte. Então, o mediador, ele é neutro, né? Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, e ele principalmente tem que oportunizar às partes a mesma quantia de tempo e de espaço de fala. A mediação, ela tem essa beleza do equilíbrio, né, de você possibilitar que as partes digam o que elas passaram, o que elas sentiram. Na área de família, na área de infância, isso é muito tocante. As dificuldades, as experiências que cada um teve, né? As saudades que eles sentiram, né? As frustrações. Então, muita da raiva que a pessoa tem vem da frustração. E quando a pessoa, em audiência, coloca isso para fora, né, que o Varate, ele fala que é ir do inferno ao céu, né? A partir do momento em que você oportuniza a pessoa a possibilidade dela dizer tudo o que ela pensa, evidentemente que a gente sempre pede encarecidamente que sejam com palavras que sejam civilizadas, urbanas, né? Mas se você possibilita que a pessoa esgote aquela represa de mágoa, aquela represa de sentimentos negativos, muitas vezes a mediação ela se encaminha porque a pessoa se sente aliviada, né? E aí você consegue, entre aspas, né, negociar, entrar na parte negocial da mediação, né? Então, muita gente espera esse momento. E na audiência comum, na audiência de instrução, ela não tem essa oportunidade. Então, eu digo que a mediação online, ela tem esse brilho, porque ela inclusive, né, quando a parte está falando, às vezes ela fala sem o advogado está em outro telefone, em outro aparelho, em outro microfone e está mutado. Então, quando ele for falar com a parte, ele precisa de um outro momento, ele precisa de uma sessão privada para falar com a parte, porque ele não está ao lado dela. Mas mesmo aquelas situações em que a parte vai pessoalmente, né, ao escritório do advogado, e eles juntos, um ao lado do outro, mantendo o distanciamento social, a gente sempre recomenda o uso de máscara, inclusive, né, todas as cautelas relativas à pandemia, né, não passamos por cima de nenhuma regra sanitária ou regra de distanciamento social, mas, enfim, mesmo estando próximo ao advogado, no mesmo ambiente ou num co-ambiente ali, né, você percebe que a parte tem uma fala libertadora. Né? E eu passei por algumas mediações que beiraram, né, a mediação transformativa, junto ao Marcel, lá de Curitiba, e lá
nós tivemos experiências únicas das pessoas mudarem completamente o comportamento delas em relação umas com as outras, né? Eu tive uma experiência em União da Vitória, né, em que um casal que não se falava há uma década e meia voltou a conversar entre si, sem agressões, sem rusga, sem raiva, e principalmente falando, né, dos aspectos da mediação, aquilo que interessava a eles enquanto direito. Então, você consegue trabalhar as questões principais dentro da LIDE e também consegue trabalhar critérios de questões subjacentes, relacionais até, né? Então, eu não consigo, tendo vivenciado a mediação física e a online, eu confesso que eu não vejo uma diferença brutal entre uma e outra. O que eu acho é que a audiência virtual, ela veio para chegar. Eu acho que ela não é o futuro, ela é o presente. Eu acho que o judiciário, principalmente o paranaense, né, tem o DETIC, aqui é o Departamento de Informática, tem câmeras em todos os fóruns, em todas as unidades, inclusive as audiências, já existe a possibilidade de ser semipresencial, então se a pessoa não tem computador, não tem celular, ela poderá, em algum determinado momento pós-pandemia, ir para uma sala preparada para fazer a sessão de mediação usando equipamentos do Tribunal, né, de Justiça do Paraná. Todo o processo aqui é via Projude. Então, a gravação, eu acho que a última coisa que eu gostaria de dizer, né, é com relação à confidencialidade, o sigilo. Muita gente pergunta e fala, e se gravarem e tal? Existe o sigilo, existe a confidencialidade. As partes, elas são cientificadas quando necessário, às vezes nem citamos, né? A gente só cita o sigilo, só cita a confidencialidade, mas se a parte pergunta, a gente explica que não pode gravar, que a gravação não servirá como prova, nem como indício de nada, né? Então, nós cientificamos a parte de que a gravação será só da leitura da ata, né? Então, ela será só da leitura da ata e da anuência ao final, porque, claro, as partes elas não podem assinar fisicamente. Então, a gente grava a ata e a anuência das partes, e aí a gente junta ao Projude o vídeo com a gravação desta anuência da leitura da ata e a ata em PDF. Tá? Então, efetivamente, você tem todos os requisitos formais para que a mediação virtual seja na mesma toada da mediação física. Dito isso, o Paraná tem atuado, então, em várias das suas finais e algumas das intermediárias. Ele está muito adaptado, muito adequado, os índices são muito altos. Eu particularmente vivenciei o momento da reabertura de vários desses Sejuscs, né? E aí eu consegui, né, presenciar esse retorno. Hoje, não temos mais mediações por conta dos advogados e do receio das partes, e não da estrutura judiciária. Os Sejuscs têm capacidade para atender, têm servidores suficientes, têm voluntários o suficiente, tem todo um sistema de pauta, de organização que satisfaz qualquer necessidade para
para as comarcas. Então, o que eu quero esclarecer muito, o que eu quero esclarecer para todo mundo é que, então, nós temos no Paraná uma realidade bastante confortável e que agora nós passamos por uma etapa em que a gente está tentando cientificar as partes e os seus patronos e patronas, né, de que a mediação online tem a mesma estrutura, a mesma eficácia das mediações físicas. Tá? Eu acho que é isso a minha fala, eu agradeço e eu passo a palavra, eu devolvo a palavra para a professora Carolina. Está sem som. Então, doutor Augusto, muito obrigada, né, pela sua explicação. Ouvi-lo sempre é algo bom, ainda mais toda a sua experiência, né, essas inúmeras comarcas em que participou da mediação online. E agora, para a gente seguir com a lógica da mediação online e fazer uma interface com outro estado, eu faço a palavra, então, para a professora Jussara, para que ela possa nos falar um pouco da mediação online no estado de São Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Caroline, o professor Newton e o professor Augusto pela oportunidade de estar aqui, e em especial o professor Evandro Garcia, que foi quem me fez o gentil convite, e espero poder colaborar e agregar conhecimentos, experiências, na verdade, do que está acontecendo no estado de São Paulo com as audiências online. Seguindo um pouco o que o professor Augusto já bem explicou, a minha experiência como mediadora, né? Há 17 anos eu sou mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a experiência do caminhar das coisas, né? A princípio, quando a pandemia chegou, né, todo mundo e as audiências foram, lógico, suspensas, né? Em abril, quando se começou a ventilar, a fazer as audiências online, eu, como mediadora, fiquei um pouco receosa no sentido de que isso vai dar certo ou não vai dar certo. Enfim, em abril a gente começou as audiências online aqui no estado de São Paulo, e a gente começou a fazer. E a minha surpresa, né, e é uma coisa que eu sempre falo, que o conflito, ele sempre nos leva a algo novo, né? Faz com que a gente saia da nossa situação de conforto, de zona de conforto, e faz com que a gente busque o novo, cresça e aprenda muitas coisas. E isso é muito bom. A princípio, ele nos mete medo, mas depois disso, ele nos faz realmente buscar novas soluções. E eu vejo as audiências online como nova solução para o judiciário, no momento até que o número de demanda, né, que os conflitos aumentaram, até porque o confinamento tem feito e tem gerado uma demanda maior. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente começou as audiências em abril, um pouco diferente do que acontece no estado do Paraná. Aqui, toda a audiência, né, principalmente nas audiências pré-processuais, que são aquelas audiências em que a pessoa procurou o SEJUSC, não há obrigatoriedade da presença do advogado, não é uma carta convite que as partes recebem, elas comparecem se elas desejarem ou não. Então, as audiências que a gente realiza, eu, pelo menos, a maior parte das audiências que eu realizo são audiências no pré-processual. As partes já vêm de comum acordo, elas já comparecem e a gente já vai partir para a audiência. Como eu já falei, assustou um pouco, porque você fica pensando, como eu vou fazer um divórcio, por exemplo, que é uma audiência em que, às vezes, as partes elas estão mais nervosas, mais sensíveis, e que o conflito vem à tona com muito mais facilidade, como eu vou controlar esse conflito?
Diferente do que no Paraná, aqui a gente não fecha microfone de ninguém. Então, a gente tem que administrar isso como a gente administra numa audiência comum. E essa foi a minha grande surpresa, porque realmente, depois que a audiência começa, não há grandes diferenças. A gente faz como faz uma audiência presencial. E a diferença é que aqui no estado de São Paulo, antes das partes começarem a falar sobre o conflito, já na abertura da mediação, a gente põe, né, uma declaração de confidencialidade, seguindo a resolução 125 do CNJ de 2010 e seguindo a lei de mediação de 2015, a lei 13.140. E as partes precisam dar anuência para a gente continuar e realmente começar a audiência. Como que elas dão audiência? As partes não assinam, elas colocam o seu nome e de acordo, tá? Isso tudo, depois de terminada a audiência, é printado pelo escrevente da audiência, e isso tudo é juntado ao processo ou ao procedimento extraprocessual, o que nos dá bastante segurança, até porque está bem claro que nada do que for discutido ali pode sair dali, bem como não pode haver gravação. E se as partes optarem por gravar ou quiserem levar, elas já deram essa anuência de que elas estão cientes das condições para que a audiência aconteça. Então, eu acho que isso também é muito bom para nós mediadores, porque nos preserva, né, de certas situações desagradáveis que possam surgir, tá? Como mediadora, eu já falei um pouquinho, vou continuar falando, foi uma grata surpresa para mim, porque realmente as audiências acontecem, os divórcios acontecem, há possibilidade, é claro que naqueles casais em que eles estão mais beligerantes, que brigam mais, as coisas se complicam mais, mas a gente consegue fazer uma audiência e consegue regulamentar muitas coisas. Aqui no estado de São Paulo, o nosso juiz coordenador do Sejusc São Paulo Barra Funda, né, que é onde eu atuo, na cidade de São Paulo, então eu posso falar sobre o Sejusc onde eu atuo, ele nos orienta para as audiências de família, onde é divórcio, a gente tentar regulamentar tudo, não deixar nada de lado. Então, a gente não vai só fazer o acordo ou tentar fazer o acordo sobre aquilo que está no pedido. Então, é um divórcio, aí a gente começa pelo divórcio, depois a gente pergunta se há filhos, se há bens a partilhar, enfim, e a gente procura fazer um acordo que realmente acabe o litígio e que esse conflito não volte para o judiciário. Porque uma vez assinado o acordo, esse conflito, essa situação não pode voltar para o judiciário. Eu acho que todos sabem disso. Ou os que não sabem, que estão tendo contato pela primeira vez com a mediação, é bom que saibam. E seguindo essa linha, a mediação é algo que empodera as partes. O que eu quero dizer com isso? As partes são importantes dentro da audiência. Elas são os protagonistas daquele conflito. E bem como o doutor Augusto falou, os advogados, eles são importantíssimos na medida em que eles vão dar segurança jurídica para os seus assistidos. E mais, durante a audiência, quem brilha mesmo na audiência são as partes. Afinal, o conflito é das partes e são elas que precisam serem ouvidas, empoderadas, no sentido de que o seu conflito é importante, não importa se o que eu penso ou o que eu deixo de pensar, o conflito é das partes e por isso ele tem que ser respeitado e ouvido da melhor maneira possível. Como todo curso de mediação ensina as pessoas que têm a pretensão de serem mediadores. Dito isso, aqui em São Paulo, voltando um pouquinho aos dados estatísticos, eu vou trazer um pouco dos dados estatísticos do Sejusc Barra Funda, que é o Sejusc Central, o primeiro
Sejusc que foi implantado aqui em São Paulo. Hoje, a gente tem 231 Sejuscs implantados no estado de São Paulo. Desses 231 Sejuscs, a gente já estão acontecendo audiências online em 205 Sejuscs. Apenas 26 Sejuscs não aderiram à audiência online. Então, voltando um pouco ao mês de abril, antes das audiências acontecerem, todos os mediadores que estavam disponíveis a fazerem audiências online receberam um treinamento de como usar a ferramenta Teams, que aqui em São Paulo a gente usa a ferramenta Teams para fazer as audiências, como, enfim, a burocracia, a parte técnica de como usar a ferramenta para fazer audiência. Então, voltando lá, dos 205 Sejuscs, né, estão fazendo audiências desde o mês de abril, e eu vou passar um pouquinho dos dados do Sejusc Barra Funda, entre o mês de abril e o mês de agosto de 2020. No Sejusc Central, a gente teve um total de 592 audiências pré-processuais. O que são audiências pré-processuais? São aquelas audiências em que não há processo ainda, que as partes buscam o Sejusc, fazem a queixa, a audiência é marcada e as partes comparecendo, havendo acordo, elas saem com título extrajudicial. Esse pedido extrajudicial, ele pode ser feito online, direto pelo Tribunal de Justiça. Eu posso solicitar uma audiência simplesmente fazendo o resumo do que eu preciso e dando o nome e endereço da outra parte. Aí as partes recebem uma carta convite para que compareçam data e hora na audiência. As partes chegando para essa audiência, a audiência vai acontecer. Se houver acordo, elas saem com título extrajudicial executivo. É um título executivo, tá certo? E então, voltando ao Sejusc Barra Funda, né? Dessas 592 audiências, nós tivemos 65% de acordo das pré-processuais. Nós tivemos 388 acordos, que isso é 65% das audiências, nós obtivemos acordo. Das audiências processuais, do Sejusc Central, nós tivemos 65 audiências, das quais 11 nós obtivemos acordo, portanto, 16,98% de acordo. O total geral das audiências foram de 657 audiências, isso só no Sejusc Central, com 399 acordos. Isso a gente soma os procedimentos extraprocessual e o procedimento processual, dando, portanto, quase 61% de acordo, tá? Então, esses dados me foram fornecidos pelo próprio NUPEMEC São Paulo, que é o NUPEMEC é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, para quem não sabe, que é o órgão que coordena todos os Sejuscs do Estado. E isso acontece em todos os estados da nossa federação. Voltando a uma coisa muito importante, né? Depois que a gente coloca esse termo de que as partes concordam com o sigilo, a gente faz a audiência normalmente. Chegando a um acordo ou não chegando a um acordo, o resultado dessa audiência será reduzido a um termo. Esse termo, reduzido ao termo, é lido pelo mediador para as partes, que podem acompanhar esse termo pelo chat, e a partir daí, eles também terão que colocar os seus nomes e de acordo. Essa é a maneira como será assinado esse acordo, que seguirá para homologação ao juiz, né? Para o juiz, ou se houverem menores, vai seguir para o Ministério Público e só depois será enviado para homologação judicial. Eu acho que, assim,
do que eu me propus a falar, é mais ou menos isso que eu pretendia falar. Estou aberta às questões e a gente pode continuar a conversar. Gostaria de encerrar dizendo que o conflito me tirou da zona de conforto, no sentido de como vou fazer audiências virtuais, como vou lidar com as ferramentas, com os problemas que podem surgir e que surgem muitas vezes. A plataforma trava, as partes caem, ou a gente mesmo cai, tem que entrar de novo na plataforma. Existem alguns problemas e as audiências duram muito mais do que durariam numa audiência presencial. Isso é real, bem como há uma dificuldade, muitas vezes as partes fazem as audiências de um aparelho celular, o que também às vezes dificulta, porque elas não encontram o chat, elas não conseguem colocar o de acordo no chat, e sem isso a gente não pode dar procedimento à audiência. Às vezes, até o escrevente da audiência precisa colocar uma certidão dizendo que, por dificuldades técnicas, aquela parte não conseguiu colocar o de acordo. Por que tudo isso? Feito tudo isso, terminada a audiência, esse chat será printado e será juntado ao processo para dar prosseguimento. Dito isso, eu acho que eu posso encerrar e estou aberta às questões. Uma boa noite, quero agradecer muito a oportunidade de estar com todos. Muito obrigada, professora Jussara, pelos esclarecimentos do funcionamento, de como está funcionando, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo no tocante aí, essa questão das mediações online. Muito obrigada pelas suas palavras. E passo também a palavra para o professor Newton agora, até como uma maneira de questionar, né, que ele possa questionar, e também falar um pouquinho do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, mas especialmente, se puder nos ajudar no debate, para que a gente comece, então, essas falas, e aí peço a todos que estão nos vendo, se vocês quiserem colocar perguntas, na sequência nós falaremos para os nossos apresentadores. Professor Newton, muito obrigada pela sua presença, o senhor tem a palavra. Ok, boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui presente hoje nesse ambiente virtual, para podermos debater e, inclusive, trocar experiências com relação à mediação online. Eu acho que é um instituto que interessa a todos, a sociedade também, porque a mediação, como o professor Augusto disse, né, tendemos a chegar à mediação transformativa das relações. Esse aí é uma aspiração de uma escola da mediação muito importante que faz diferença no âmbito social. Bom, eu vou falar rapidamente aqui da nossa experiência no Mato Grosso do Sul com relação às mediações online e depois, como a professora Carolina disse, certo? Eu vou aqui também fazer algumas provocações de debate do que já foi falado pela professora Jussara e pelo professor Augusto, ok? Então, vai ser esse o meu papel um pouco, também contando com a participação de todos aí no ambiente virtual, no chat, tá ok? No Mato Grosso do Sul, a situação não é muito diferente do que já foi exposto, tá certo? Houve a adaptação, sim, diante da pandemia, as demandas relacionadas às mediações judiciais e privadas cresceram de uma forma bastante expressiva, tá certo? E os profissionais mediadores se adaptaram à situação, assim como foi dito pela professora Jussara. Isso ocorreu no âmbito do ensino, nós, como professores, sabemos bem. E como o ensino envolve oralidade, e a mediação também envolve oralidade, é um dos princípios, vamos dizer, primordiais à mediação, nós percebemos que é possível a adaptação. É claro que com alguns entraves tecnológicos, às vezes há um aparato tecnológico por parte de um, de outro não, isso entrava um pouco, isso gera um certo entrave, mas é possível a implementação, mantendo-se todos os objetivos traçados pela mediação, quer seja a privada, quer seja a judicial, o empoderamento das partes,
não é mesmo? A autonomia das partes, a autodeterminação das partes, isso é possível sim no ambiente virtual. E aqui no Mato Grosso do Sul, duas plataformas, né, já foram trabalhadas pelos mediadores no âmbito judicial, a Cisco Webex, no primeiro momento, Meets e também a plataforma Teams. E a grande dificuldade inicial é como lidar com essas plataformas, né, no sentido de o mediador ser um organizador da sessão de mediação. Nós temos a ferramenta Lobby, né, que é a sala de espera, é possível, então, realizar sessões privadas, individuais, dentro do contexto do ambiente virtual. Então, tudo isso eu acho que vem a implementar cada vez mais talvez aquele receio que tínhamos antes da pandemia com relação às mediações online, que ela é inteiramente possível e realizável, tá ok? E mais para frente eu vou fazer alguns questionamentos aí relacionados aos princípios da mediação no ambiente virtual, tá ok? Então, no Mato Grosso do Sul, as coisas estão acontecendo, e bem, tanto no âmbito da Justiça Estadual, é onde eu mais atuo, inclusive no que diz isso, atuo como voluntário, né, porque eu sou professor da universidade, e também contribuo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, aqui na Justiça Estadual, para capacitação de mediadores. E também a capacitação, agora, num momento anterior, logo no início do ano, se deu no ambiente virtual. E o que foi muito produtivo. Eu estava receoso, mas como no ambiente virtual nós vamos capacitar pessoas a realizar conciliações, mediações, olha, foi bastante dinâmica a troca, certo? As ferramentas, porque o Tribunal de Justiça aqui proporcionou o instrumento, o ambiente virtual de aprendizagem próprio do tribunal, onde tudo foi possível, postagem de atividades, postagem de vídeos, isso, etc., além dos contatos com os alunos, né, em tempo real, cada um na sua casa, e os professores também, os instrutores também, então foi muito produtiva. Inclusive, dando sequência a essa capacitação, a supervisão será online também. Já estamos preparando para a supervisão online daquele que está sendo capacitado para mediação no Mato Grosso do Sul. Então, como o professor Augusto disse, não deixa nada a desejar. Agora, há algumas, vamos dizer, situações que podem comprometer a mediação num sentido geral, não. Vejo desta forma, tá certo? Então, falei aqui rapidamente do Mato Grosso do Sul, e se me derem aí a oportunidade, eu quero passar aos questionamentos, né, no que diz respeito ao ambiente virtual. Eu prestei muita atenção na fala do professor Augusto, da professora Jussara, né, e na fala do professor Augusto, ele trouxe aqui uma questão relacionada à oralidade, né, que envolve a linguagem analógica, porque no ambiente virtual, aquela linguagem corporal, ela fica um pouco limitada. Então, será que isso é vantajoso para a mediação no ambiente virtual, ou será isso uma limitação da oralidade substancial que deve orientar o procedimento da mediação quando se envolve comunicação, tanto digital quanto analógica, né? O mediador tem que prestar atenção nessas reações, porque elas são fundamentais na comunicação humana, tá? Então, esse é um questionamento, oralidade plena. A confidencialidade, tanto a professora Jussara quanto o professor Augusto deixaram claro, e aqui no Mato Grosso do Sul também acontece, e pelo princípio da boa-fé objetiva, que orienta o processo de mediação, a confidencialidade também é muito prestigiada, e na declaração de abertura, os mediadores orientam bem a inviabilidade de gravação, de compartilhamento do que foi realizado ali naquela sessão de mediação, como se faz no presencial, né? Então, esse era um dos princípios que eu me preocupava logo no início, e percebi que a boa-fé objetiva que deve orientar o processo, e orienta efetivamente tanto presencial quanto virtual. Então, as partes estão envolvidas, e elas tendo consciência da confidencialidade, eu acredito que ela pode ser aí bem trabalhada também. E uma outra questão que me chamou bastante a atenção, eu não havia pensado, por isso que é importante esses momentos, esses espaços para fins de reflexão, foi a fala do professor
quando ele trouxe aqui a limitação do espaço, né? As partes ficam num local, os advogados no outro local, isso impede aquele contato advogado-parte, porque cada um na sua casa, na sua residência, no seu escritório, que muitas vezes a parte é levada, ela perde um pouco de poder, porque ela está empoderada, ela está ali acreditando no profissional do direito, no que o profissional do direito tem a dizer, quando a lógica da mediação é que ela, parte, esteja empoderada efetivamente. Isso me chamou bastante a atenção, porque quando a gente pensa na ambientação da mediação, a gente pode imaginar o seguinte, que no ambiente virtual é possível que as partes se sintam confortáveis nas suas residências, os advogados nos seus escritórios, o mediador na sua residência. Eu acho que para que elas se sintam efetivamente à vontade do que num espaço único, onde todas estão reunidas, e muitas vezes com aquelas conjecturas, né, de imaginando o que eu estou fazendo aqui, que espaço é esse, para compreender, saem da zona de conforto dos seus respectivos espaços. Então, talvez essa situação espacial proporcione até um ganho no procedimento. É uma coisa que eu não havia pensado antes, tá ok? O ambiente seguro, então, é possível ser assegurado no ambiente virtual. Agora, os entraves, os problemas com as ferramentas tecnológicas é que, sem dúvida nenhuma, existem, né? E a gente não pode pensar que todos têm as ferramentas prontas, adequadas para que sejam atendidas. No ambiente privado, isso é muito mais tranquilo, porque no ambiente privado, as partes que procuram a mediação privada, elas já vão com o intuito realmente de diálogo, com o intuito de estar disposta a correr atrás das ferramentas tecnológicas para que haja o ajuste. As câmaras proporcionam isso de uma maneira mais efetiva, certo? Porque o judiciário é poder público, precisa de recurso público para implantar todo um sistema adequado. Até as plataformas discute qual vai permanecer, o judiciário vai ter que pagar, não vai ter que pagar, isso é custo no âmbito judiciário, e a gente tem que pensar também nessas situações. Tá ok? Bom, com relação à provocação do debate, o que eu coloco, tanto para a professora Jussara quanto para o professor Augusto, é se há algum princípio que, em tese, pode ser limitado pelo ambiente virtual. Parece que confidencialidade não, a oralidade há que se pensar, né, na questão da comunicação analógica, até que ponto ela pode ser atingida ou não, e outros princípios. A sessão individual é possível ser realizada com a ferramenta Lobby, coloca lá na sala de espera e vamos ouvir ali, as pessoas estão ali aguardando e tudo mais. Eu acho que todos os princípios indicados no artigo 66 do CPC, no artigo 2º da Lei 13.140, eu acho que todos eles aqui podem ser contemplados no ambiente virtual de maneira ajustada. No meu ver, eu gostaria de ouvir também os palestrantes, professora Jussara, professor Augusto, nesse aspecto também. Tá? E também estou aqui preparado, se houver algum questionamento, aí a tentar refletir em conjunto, tá? Juntamente com todos. É isso que eu tenho para falar, professora Carolina, e estou à disposição. Pois não, Carolina. Então, passamos. Por favor, professora Jussara, professor Augusto, agradeço, professor Newton, tantos questionamentos quanto a experiência do Mato Grosso do Sul. Vocês fiquem à vontade para as respostas. Professor Augusto, o senhor quer responder, começar respondendo sobre a linguagem corporal? Claro. Então, vamos lá. Isso. Posso começar, sim. Obrigado, professora. O professor Newton falou da linguagem corporal, né, da linguagem analógica, né, e aí se você pegar as teorias do corpo-fala, né, evidentemente que o mediador, a partir de um certo ponto em que ele vai adquirindo as técnicas, ele também vai estudando a linguagem corporal, né. Confesso, professor, que a mediação virtual não prejudica, porque a maior quantidade de pontos de comunicação não verbal está no rosto, nos olhos, na posição, dilatação de nariz, boca, direção de olhar, né?
cabeça, mão, onde fica a mão no rosto, né? Então, da maioria dos pontos de linguagem corporal, a maioria está na cabeça. Então, a gente consegue traçar uma leitura bastante interessante, tá? A pessoa que está nervosa, ela também se desloca muito na cadeira, porque ela precisa arranjar uma situação de conforto, né? Então, ela termina se mexendo muito, mas eu, como relato, eu vou dizer, todas as audiências que foram com uso de máscara são de uma dificuldade extrema. E ainda mais se a pessoa tem óculos. E ainda mais se a pessoa tem aqueles óculos retrô, vintage, que são de lente laranja, de lente amarela. Aí você não lê nada. A pessoa é uma esfinge, é uma tábua de Champollion, né? Mas em outras situações, o uso da expressão corporal, ela é, em boa medida, utilizada e lida pelo mediador, tá, professor? Eu acho que a aproximação é muito interessante dessa linguagem das partes, né? E eu gostaria de dizer uma coisa, antes de passar para a professora Jussara, que eu acho que ela vai fazer alguma ponderação sobre isso também da linguagem corporal, mas com relação à segurança, que é um dos princípios, né? Eu não vou dizer que existe violação, eu vou dizer o contrário. Existe muito mais segurança em algumas características de mediação do que em outras. Por exemplo, se existe violência doméstica, existem ordens de restrição, de aproximação, pelo ambiente virtual você consegue realizar. Às vezes a pessoa tem asco da outra, a pessoa não consegue estar no mesmo ambiente, a presença física da outra pessoa lhe traz péssimas memórias, tiram ela do centro dela. E a gente precisa, na mediação, de pessoas centradas, de pessoas estabilizadas. E o ambiente virtual, em mais de uma mediação, eu ouvi das partes que, se não fosse pelo ambiente virtual, primeiro, ela não iria, ela não concordaria em ir, segundo, ela não falaria, e terceiro, ela não negociaria. Tá? Então, eu acho que na própria evolução das audiências virtuais, né, e dessa ideia dela ser uma ferramenta para quando as partes não estão na mesma comarca, né, ao invés de você fazer uma precatória, você faz o ato por meio virtual, né, o semipresencial que a gente fala, né, você ainda vai ter essa possibilidade de, quando existe medida protetiva, de quando a pessoa sente esta insegurança na presença da outra parte, né? Existem ameaças reais, que ela se sente ameaçada e, portanto, ela não se sente confortável. Eu acho que, em parte do futuro das mediações, elas subsistirão especialmente para casos como esse, professor. Tá? Eu acho que elas subsistirão, elas serão a ferramenta apropriada, o tratamento adequado para o caso concreto. Tá? Então, essa é a primeira observação, acho que da linguagem, um pouco do princípio, professora. Aí eu passaria para a professora Jussara. Obrigada, professor Augusto. Eu realmente também concordo com o professor Augusto que realmente a linguagem, eu vou voltar a uma coisa que eu já falei, vou ser repetitiva até, que me assustava um pouco, né? Principalmente pela minha formação em psicologia, e a gente tem um treino maior justamente para isso, mas eu tive uma grata surpresa, porque eu acho que o online a gente consegue até observar mais, porque a gente não tem como fugir daquilo, não tem nada na sala, você está olhando para a tela, você olha quem está falando, você observa como o outro está falando. Então, na minha opinião, né, eu acho que é até melhor.
a gente até consegue pegar muito mais coisas, né, da linguagem não corporal, da linguagem não verbal. E isso é muito importante. Quanto aos princípios, eu acho que a gente pode respeitar todos os princípios de uma maneira talvez até mais eficaz do que numa audiência presencial. O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar da minha resistência, porque eu fui resistente um pouco, eu não comecei fazendo audiência de cara, eu não acreditava muito, principalmente nas audiências de família, de divórcio, principalmente, que é o que eu faço muito. Mas depois que eu fiz a primeira, eu falei, não, é muito bom fazer isso. E ajuda muitas pessoas, porque o momento, os conflitos estão explodindo de tudo quanto é jeito, e as pessoas não estão conseguindo suportar uma outra, né? Essa semana eu fiz uma audiência que isso ficou muito claro para mim. É um casal e cada um estava no seu ambiente, e era nítido que eles não se olhavam nem pela tela. Então a coisa estava tão pesada, e aí você começa a se surpreender com os pré-julgamentos que a gente tem, né? Porque mediador também faz pré-julgamento. Ele não pode colocar isso na mesa, mas ele faz, porque ele é um ser humano como outro qualquer. E a gente tem que entender isso e só tomar cuidado, acender a luzinha vermelha na cabeça, o que eu posso, até onde eu posso e o que eu tenho que recuar. Mas isso é muito interessante. E eu estou gostando muito de fazer audiência online. Eu concordo com o professor Augusto que alguns casos, né, de violência doméstica, de violência infantil, isso precisa ser dessa maneira. Não é mais seguro até para a gente e para todos, para que não ocorra uma agressão, porque pode ocorrer a qualquer momento. Tá? Eu gostaria, não sei se posso ou não, de responder a aluna Luana, né, que ela pediu, que ela fez uma questão, é que se existe razão para que os índices, né, de acordo nos procedimentos processuais sejam maiores do que no próprio judicial. Realmente, Luana, existe, né? Talvez seja por isso que eu gosto mais até de fazer procedimento extraprocessual do que processual. Assim, minha humilde opinião é que quando você entra no pré-processual, as pessoas elas têm o conflito, mas o conflito ainda não está muito agarrado nelas, né? Eu costumo dizer assim, não agarrou ainda. Já no processual, quando você distribui uma ação, muitas pessoas falam, não, agora vai, é só o que o juiz determinar e pronto, eu quero saber o que o juiz vai falar, ele vai decidir, até porque a nossa cultura proporciona isso, né? A gente tem uma mania de querer terceirizar conflito, de querer terceirizar filho para a escola, de querer terceirizar tudo para tirar a responsabilidade de cima da gente. E isso acontece muito. No pré-processual, eu penso que o conflito ainda não está assim. Existe o conflito, mas ainda tem tempo de se trabalhar sobre aquele conflito, conversar sobre ele, cada um entender o ponto de vista do outro e os dois construírem uma solução boa para todos. Eu não sei o que o professor Augusto acha disso, pensa disso, ou o professor Newton, seria bom eles também partilharem as ideias deles sobre esse ponto de vista, que realmente todo mundo fica meio cismado com isso, porque o índice de acordo no pré-processual é muito mais alto do que no processual mesmo. Professora Jussara, pela minha experiência, e o Sejusc, Uniamérica, ele é pré-processual, e eu trabalho, quando eu trabalho junto aos outros Sejuscs, né, eu trabalho também no pré. O índice do pré, eu não estou falando do extra, estou falando do pré, né? O índice do pré é assombrosamente maior, tanto que eu li Ponta Grossa aqui, foi 100%, tá? Por meses a fio, né? Por que é esse índice? Porque as partes já não querem litigar. Sim. Então, elas já não querem entrar com ação, elas não querem entrar com processo. Então, elas vão, né? A primeira ideia da mediação, quando eu fiz, né, a minha primeira mediação, eu tenho 2 formações de mediação, quando eu fiz a primeira, a mediação era o meio do caminho,
né? Não sei se a professora conhece essa linguagem, né? Era o meio do caminho, então uma parte se aproxima um tanto, outra parte se aproxima outro tanto, né? E no meio do caminho está o acordo, né? Então essa primeira abordagem, né? O pré-processual me lembra muito essa primeira abordagem, porque as pessoas caminham mais em direção ao meio. Então elas precisam menos do mediador, trazê-las para próximo do acordo, da compreensão, do entendimento. Elas já vão sozinhas, elas correm para esse meio, né? Então elas se aproximam muito mais rápido, porque elas já estão mais perto, inclusive, né? Então o extrajudicial, eu acho que tem a questão do tatear, né? Então vamos ver se sai acordo, vamos ver a vontade da outra parte. E o que mascara o insucesso é que só chega, por exemplo, para a homologação o que deu certo. Sim. Né? Então, o que não deu não vai chegar, então é do exatamente. O que não deu já vai chegar como processo, né? Então, isso mascara um pouco. Mas o pré-processual, não. O pré-processual ele vai ao judiciário e ele pede que seja instaurado um procedimento de mediação em instância pré-processual, né? Então, assim, professor Jussara, eu compartilho do seu ponto de vista também. Isso tem a ver muito com uma coisa que só a prática traz. Eu não me considero uma pessoa com muita prática, né? A professora já é instrutora, a Carol também, eu chamo ela de Carol, gente, por favor, desculpa, a professora Carolina, né? Também tem um longo trilhar aí dentro da mediação, né? Já faz anos e anos que ela está na mediação, muito antes de mim, né? Apesar de ser mais jovem do que eu, né? Então, mas o mediador, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai começando a observar, e a leitura corporal vem junto com a leitura do ânimo das partes. Né? Você vê o estado mental da parte. Então, se o estado mental da parte for num sentido positivo, dá para você investir bem na mediação, porque a chance dela sair é bem maior. Né? Então, o estado emocional, o estado mental da pessoa te impulsiona a mediação no sentido do acordo. Né? Então, em partes, e a mediação transformativa, que até o professor Newton falou, né? Não sei se as pessoas estão lendo o chat, acabou a energia dele, então teve um surto de energia aí e ele está restaurando as coisas. Mas o que ele falou da mediação transformativa, aí ele voltando. Opa! Problemas tecnológicos, como acontece na mediação online. É só não ficar nervoso que supera. Exatamente. E sabe, professor, que eu acho que esse é o princípio, seria um princípio a ser incluído na mediação no âmbito virtual, que é a tolerância. É necessário ser muito tolerante. Bastante. Isso é fato. Quanto mais no interior, né? Pro interior você vai mediar, né? Mais difícil é a conexão. Então, às vezes as mediações são longas e as pessoas não têm computador, né? São pessoas simples, humildes. Às vezes o celular que elas estão usando até é emprestado, né? E acaba a bateria no meio da mediação. Então, em mais de uma oportunidade, eu tive que cindir a sessão de mediação, declarando que houve a queda da parte porque acabou a bateria do celular. Né? Então, não é falta de voluntariedade, simplesmente a conversa estava fluindo num ponto que acabou a bateria. Né, professor? Então, essa tolerância é muito grande. Isso é muito interessante também, e se a professora quiser falar, como que ela vê a eficácia de cindir a mediação em mais de uma sessão. Né? Se ela tem experienciado isso, se para ela isso é positivo. Né? Essa é uma pergunta que eu te faria, professora. Eu, particularmente, das experiências que eu tive, a maioria foram mais produtivas do que improdutivas. E eu queria ouvir a professora.
Olha, essa coisa de redesignar a audiência, que é marcar uma outra sessão de audiência, é uma coisa que quando a gente faz o curso, e às vezes existem alguns juízes, coordenadores de sejuscs, que eles não querem que você remarque a audiência, ou faz o acordo ou não. Agora, no ambiente virtual, isso tem se tornado bastante necessário muitas vezes, né? É uma outra experiência que também tive de uma audiência semana passada, que o rapaz não conseguia entrar, ele estava no celular dele, ele não conseguia entrar e já ia começar outra audiência, a gente teve que redesignar, e tudo bem redesignar. E ontem nós fizemos um acordo, né? Até sugerir para a ex-esposa, você tem um mínimo de conversa? Tem, então talvez fosse bom vocês dois estarem juntos, e eles fizeram do mesmo celular, e foi feito acordo, se divorciaram e saíram felizes, tudo bem, né? Que acontece em audiências assim, não é porque divórcio que é sempre não está bem. Tem gente que divorcia de maneira bem decente, vamos falar a verdade, né? De maneira respeitosa. Com maturidade. Assim, casou, e assim é como eu sempre falo, quando casou não estava tudo bem, para divorciar também tem que ter o um mínimo de respeito pelo outro. Mas, enfim, a gente sabe que nem sempre é possível. Mas eu acho que a redesignação tem se feito bastante necessária e bastante produtiva, por problemas técnicos mesmo. A maioria das vezes é por problema técnico, por problema de não ter o documento lá, por exemplo, uma certidão de casamento atualizada, que eles precisam mostrar. Então, se não tiver atualizado, a gente marca uma designação, orienta que busque o cartório para ter essa certidão atualizada. Então, eu acho muito proveitoso, eu acho que é importante e que tem um outro ponto de vista do que tem a redesignação nas audiências presenciais. Eu acho que é importante, sim. Não sei o que o professor Newton acha, mas eu acho que tem funcionado muito bem, pelo menos aqui tem. E acho que lá no Paraná também, né? Agora, o Paraná tem uma coisa ótima. Vocês têm um sistema tecnológico de vocês. Isso é maravilhoso, né? O Projude. Precisando usar uma plataforma, né? Que nem sempre corresponde, enfim. Mas não faz parte. Essa questão de São Paulo, eu sei que realmente é um obstáculo, né? Um obstáculo a ser vencido pelo mediador, né? Então, aqui não, aqui é bastante integrado. Mas eu digo para você por experiência, né? Que na área de família também, né? Por conta do segredo judiciário e tal, né? Do sigilo processual. Também muitas vezes a gente não tem acesso, tá? A gente só tem acesso às partes. E a maioria das aberturas, das aberturas que eu falo bem abertamente. Eu falo, eu não li o processo porque eu quero chegar, tábula rasa, eu quero ouvir de vocês sem julgamento, né? Mas isso às vezes é ruim porque às vezes você quer antecipar um pouco a ata com o nome das partes e tal, né? Então não pode. Mas tem um lado bom também, né? Que quanto menos a gente souber, tanto melhor é para a mediação. Sim. Eu também acho isso, né? A gente corre menos risco de julgamento, isso é muito importante. Quando menos é mais. Acaba sendo bem mais mesmo, eu concordo. Nesse sentido, de família, já que estamos falando da área de família, o professor Aldo encaminhou uma pergunta, e ele justamente nesse sentido, né? Se as mediações online na área de família, isso de uma certa maneira não dificulta a percepção do sentimento, se o ambiente virtual não limita esta questão. Né? Esse foi o questionamento dele, e eu aproveito o questionamento do professor Aldo para acrescentar, né, nesse questionamento, a questão das diferenças entre a mediação online na área de família e a mediação na área civil. Porque o Augusto na apresentação, o professor Augusto na apresentação falou alguns índices bem diferentes, né, em termos de nível de acordo. Se vocês pudessem responder o professor Aldo e junto já falar um pouquinho sobre essa diferença em mediação na área de família e mediação na área civil, que vocês observam? Sim, né? Quer falar, professor Nilton? Por favor, fale, depois eu falo. Não, é só uma observação com relação à pergunta do professor Aldo, com relação às possíveis limitações, né, da lide familiar no ambiente virtual, se isso impede aí a captação dos reais sentimentos das partes na sessão de mediação. Mais uma vez, o que o professor Augusto falou é muito interessante,
no que diz respeito a dados relacionados à violência, por exemplo, doméstica, né, que está dentro do contexto da área familiar. É muito comum isso, e o ambiente virtual é o mais seguro que temos hoje para tratar dessas situações, certo? E sempre o mediador, eu me lembro da fala do André Goma, num certo momento, que ele diz, nós temos que estar preparados para os tsunamis, né? Nós nunca vamos trabalhar de forma tranquila, quer seja, é uma conciliação, mas por que não explorar a lide sociológica na conciliação? Ela tem que ser só lide processual ali, posição? Não, vai depender do mediador, o autocompositor indireto, que vai ter que ter a habilidade, num curto espaço de tempo, de conseguir extrair o máximo de empoderamento das partes na conciliação, numa mediação de captar os sentimentos, reais interesses, todos esses aspectos eu acho que é um desafio ao mediador, tá? Eu me lembro quando começaram as aulas online, e é no mesmo sentido. Eu falei, meu Deus, eu vou dar aula para um computador, um monte de bolinha, porque os alunos ficam tímidos, eles não aparecem. No primeiro momento, soou muito estranho, a gente começa a gaguejar, porque não sabe das reações daquilo que a gente está falando, mas no decorrer do tempo a gente vai acostumando, né? E a gente vai percebendo que também é um ambiente propício a uma comunicação efetiva em todos os aspectos, tá? Com algumas limitações poucas aqui ou ali, como acontece em qualquer ambiente. E nós, mediadores, os mediadores, eles têm que incorporar aí essa capacidade de adaptação, né, em todos os sentidos. É uma mediação com violência, eu tenho que me adaptar. Se eu vou realizar no ambiente físico, se eu vou realizar no ambiente virtual, eu tenho que fazer as adaptações. Posso perder em alguns aspectos, num princípio ou no outro, mas eu ganho noutros. Então, eu acho que isso é interessante, né, dentro do contexto. Não sei se eu respondi a pergunta do professor Aldo, mas eu acho que é possível fazer as leituras, sim, né, e em especial porque a própria lei da mediação, quando fala do ambiente virtual, ela menciona lá no artigo 46, salvo engano, que as partes têm que consentir que realmente esse será o ambiente adequado. Então, o consensualismo já começa aí por a aceitação do ambiente. Então, as próprias partes estão dispostas a entender eventuais perdas nessa que o meio virtual pode acarretar. Mas isso é normal em qualquer mediação, né? E mais uma vez, professor, a gente também, nesse sentido, a gente tem o princípio da voluntariedade das partes. Se elas querem, elas têm esse direito e vai dar certo, né? E que é um princípio que tem que ser respeitado nesse momento. E eu fiquei fascinada pelo online. Eu sou mais velha, né? E realmente fui mais resistente mesmo, porque a tecnologia me assusta sempre. Mas eu estou conseguindo me reinventar e tá dando muito certo. Eu estou muito feliz com os resultados obtidos e acho que dá muito certo mesmo. Porque não podemos parar as audiências, ainda mais com essa chuva de conflitos e de processos que estão caindo, né? Agora pencou de vez, né? Aumentou e muito. Eu sobre as audiências de família, eu reitero a ideia da segurança, tá? Em muitos aspectos, parte da resistência que eu vi de pessoas mais experientes do que eu, né, sobre isso, era sobre, no direito de família, sobre a pessoa já ter contraído novas núpcias e o novo cônjuge está atrás da tela, atrás da câmera, ouvindo, né? E mais de uma vez a gente sentiu isso. Existe uma instrução clara de que o mediador deveria informar a parte que ele deveria estar sozinha, repisar isso, tá? E se ele achar que está inseguro, ele termina a mediação, informa o juízo que o sigilo foi rompido, tá? E a confidencialidade foi rompida e, portanto, não era seguro continuar com o ato, tá? E existirão os ônus processuais, tá? Que vêm, né, como consequência desse descumprimento
do acordo, mesmo que verbal, né? Então, eu tenho visto isso. Mas, por outro lado, professora Carolina, o que eu tenho notado, tá, bastante, é que quando as partes elas vêm para uma mediação virtual, eu vou usar a expressão da professora Jussara, elas já superaram um tsunami também, tecnológico, né? Porque nós que ainda estamos no judiciário, né, a gente ainda convive mais com as máquinas, né? Aqui no Paraná, por exemplo, é impossível você entrar numa sala de audiência e não ter um computador ou dois, né? Um tem com certeza, às vezes tem mais de um, às vezes tem mais de uma câmera, né? Então, assim, é impossível você se esquivar da tecnologia, mas as partes não. Então, você vai trabalhar com lavradores, com pessoas humildes, com pessoas que precisam de aparato tecnológico emprestado, que não sabem fazer uma conexão de internet. Eu tive mediação que nós tivemos que paralisar por 20 minutos, que a pessoa foi correndo na chuva até o escritório do advogado para colocar online, para configurar o celular, né, o programa. Então, assim, são pessoas humildes, são pessoas que, quando elas entram na mediação, elas já fizeram um dos 12 trabalhos de Hércules, entendeu? Se conectar à mediação. Né? E aí você usa isso como uma alavanca, dizendo, olha, eu sempre faço esse afago, que é uma outra técnica que a gente usa na mediação. Eu sempre faço o afago, olha, meus parabéns a vocês que superaram a tecnologia e todos os problemas para estarem aqui presentes. Isso mostra para mim e mostra para outra parte que vocês querem conversar. Nada me mostra mais que vocês estão dispostos a conversar do que ter superado toda essa saramandaia tecnológica, né? Então, no fim das contas, é mais uma alavanca, é mais um gatilho positivo que a gente encontra, né? Você tem que ser muito adaptável, muito maleável. O mediador ele precisa trabalhar com essas alterações, com os gatilhos que as partes têm umas com as outras. E, normalmente, esses gatilhos eles ficam muito mais próximos de serem disparados, professor Newton, na audiência física. Então, é só a pessoa passar a mão no cabelo, só fazer, sabe, dar aquela jogadinha para o leite azeda. Então, no virtual, como a maioria das vezes, o microfone ele começa mudo. Às vezes, quando o diálogo é muito bom, a gente nem desliga. Mas é como a internet aqui não é de qualidade, tem muita cacofonia, usa-se celular, então o microfone é do lado da caixa de som. Então, todo mundo entende e vai desligando, tá? É meio que natural. É outra parte da tolerância. Então, e você usa isso, e você usa também a ideia do presente e a prospecção do futuro, que é muito importante, né? Você faz a prospecção do futuro. Olha, então, vamos esquecer o passado, vamos pensar no hoje. Vocês já fizeram tudo isso, já estão aqui. Como vocês se veem amanhã? Como vocês querem? Você já tem novas núpcias, ela também. Vocês estão dispostos a manter uma relação tão ruim? Se tem filhos em comum, você trabalha essa proximidade, né? Olha, vamos pensar no menor, na menor, né? Como que ela vai crescer, vendo os pais brigando, onde está a valorização dela enquanto ser humano, né? Então, quando a gente trabalha na família, online, tá? Todas essas ferramentas que você pode usar no físico, você usa no virtual, e algumas mais. Eu particularmente, eu tenho sentido que o virtual ele traz mais novos espaços de exploração, né? De tentativas, de melhorias, de aprimoramento de ferramentas, do que no físico, que já está bastante saturado, né? Falei demais, desculpa. Não, mas muito Isso, bom, professor. né? Agradecemos. Para fechar, temos uma última pergunta, né? Se a gente pudesse responder bem rapidamente, para ter 100% das perguntas respondidas. O Luiz Carlos pergunta:
caso tenha uma adoção socioafetiva na mediação online, né, correlato ao direito de família, quando os pais biológicos, sem pais biológicos vivos, efetua em cartório ou é junto ao magistrado? No ambiente virtual, limitaria essa questão? Então, a dúvida é se é possível trabalhar a questão de adoção na mediação e também na mediação online, né? Eu vou passar porque eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de audiência e mediação. Penso que seria bem difícil. O que dá para responder dentro do contexto, né, elaborado aí pela pergunta, é enxergando o que pode ser objeto da mediação, né? Quais são as situações objeto da mediação. E, havendo direitos indisponíveis, mas transacionáveis, eles podem ser objeto de mediação, desde que haja participação do Ministério Público e seja homologado pelo juiz numa eventual sessão de mediação, quer no ambiente privado, quer no ambiente judicial. Tá? Necessária a homologação do Poder Judiciário nesse contexto, no meu ver. Por quê? Trata-se de direito indisponível, porém transacionável. A questão do transacionável é muito questionável. Parecem dois termos inconciliáveis, paradoxo, mas não. A gente percebe que isso é uma grande realidade, inclusive estendendo-se a mediação à administração pública, né? Quem já imaginaria, olha, mediação na administração pública? Como assim? Hoje isso é falado com tranquilidade. Então, a questão da indisponibilidade, ela hoje recebeu um certo influxo de reflexões, dizendo que, olha, nem tudo, então, é indisponível dentro do contexto da administração pública, nas questões das lides familiares, principalmente, porque se é transacionável, verbo alimentar que o diga, não é mesmo? O quantum é transacionável. O que é indisponível olha, jamais eu renuncio você como pai, nunca mais vou te pedir alimentos. Isso não, mas a questão econômica, o viés econômico da relação, e numa adoção aí, afetiva que seja, eu acho que entra nesse contexto, salvo o melhor juízo. E eu vou além até do que o professor Newton brilhantemente explicou. Ano passado houve uma alteração legislativa que autorizou o Ministério Público a fazer mediações em ações de não persecução cível em improbidade administrativa. Olha. Então veja que a mediação ela tem ganhado escopo, inclusive, sobre improbidade administrativa, né? Na parte civil, não na parte criminal, porque o CPP, o nosso código, a nossa sistemática processual penal, não prevê, né, uma transação, senão na Lei 9.099, né? Mas além da Lei 9.099 não existe essa transação, que era uma das propostas do novo CPP que não veio, mas não é o caso. Então, falando aqui só para o Luiz Carlos, tudo isso, todas essas questões, elas podem sim ser trazidas para os sejusques, né, no seio judiciário. Pode até ser feito na ausência do promotor, mas vão ser dadas vistas, vai se colher a opinião do Ministério Público para depois ser homologado, porque essa é a sistemática processual. É possível? É possível, sim. Tá? Porque a gente trabalha a guarda, né? A gente trabalha a guarda exclusiva, etc. Também são indisponíveis, porém transacionáveis, né? Então, é isso. Obrigada, professor. Então, agora eu vou passar a palavra, né, para que vocês possam fazer as considerações finais. Professora Jussara. Foi muito bom estar com todos, foi muito gratificante, a gente acho que teve um debate muito bom e só posso agradecer a oportunidade de estar com todos e estou sempre disponível para qualquer coisa que a gente possa debater e conversar. Uma boa noite a todos, espero que quem assistiu também tenha ficado satisfeito e qualquer dúvida a gente está sempre disponível. Muito obrigada. Muito obrigada. Professor Augusto. Bom, gostaria então de agradecer à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pelo convite, foi uma honra, tá?
e uma alegria imensa. Gostaria de cumprimentar o professor Newton, a professora Carolina, pelo convite, pela presença no evento e pelas brilhantes colocações, e a professora Jussara, que veio para dar uma aula para a gente, né, trazer toda essa bagagem, essa simpatia e conhecimento também, né? Então, nossa, eu saio com mais crescimento, né? Toda vez que eu faço essas lives, eu cresço um pouco mais. Obrigado, professores. Obrigada, professor. Professor Newton. Ok, antes de tudo, eu gostaria também de agradecer o convite feito pelo professor Aldo, diretamente, né, que proporcionou aqui a minha presença hoje nesse ambiente virtual, certo? Que, como dito pelo professor Augusto, é de muita aprendizagem, né? A fala da professora Jussara veio acrescentar, a fala do professor Augusto veio acrescentar, a fala da Carolina também, no que diz respeito à parte inicial, falando já da mediação, todos vieram acrescentar. E eu saio convicto desse encontro virtual com uma ideia, pelo menos, aquilo que a gente temia não tem que ser temido, tem que ser enfrentado, tem que ser realizado, né? E o mediador tem que se adaptar. E aí eu fiquei pensando aqui nesse encontro virtual. Ora, esse ambiente virtual nada impede o tratamento da lide sociológica, nada impede o tratamento das relações entre as pessoas, o empoderamento das partes, é apenas um meio, né? E o meio, às vezes, com uma determinada vantagem em alguns aspectos. Nós temos prós e contras, como, por exemplo, esse do ambiente. Eu não havia pensado no ambiente. Cada um está no seu ambiente, no ambiente que ele se sente melhor acolhido. Quero um ambiente quero um exemplo prático do ambiente residencial do que ser melhor acolhido nele próprio. Eu dou aula na minha casa, eu faço uma mediação na minha casa, eu falo numa mediação como mediando na minha casa. Então, eu estou num ambiente propício, onde gera conforto. Então, isso já é um ganho para o processo de mediação. Então, nós temos ganhos em alguns aspectos, perdas em outros, e aí a gente vai fazendo o ajuste. Então, o ensinamento que eu obtive hoje, com essa troca de experiências, e eu acho que os mediadores, eles têm que cada vez mais trabalhar essas trocas de experiência, certo? Foi esse direcionamento, né? Nesse sentido, dessa possibilidade, seguindo sempre a boa-fé, que orienta, né, o processo. Vai quebrar o sigilo? Não vai quebrar o sigilo? A confidência... Bom, isso é questão de boa-fé, voluntariedade das partes, elas também são partícipes, né, do processo, ok? Então, são essas as considerações finais que faço, e mais uma vez eu agradeço por estar aqui hoje refletindo, né, com vocês sobre esse assunto, cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Newton. E agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês. Creio que todos crescemos depois desse painel, porque ouvir experiências dos mais variados locais, né, nos faz refletir e rever alguns conceitos. E acho que também saímos, né, com um tópico, né, a ser melhor aprofundado, ou quem sabe de levar isso adiante, que é a ideia de um novo princípio para mediação, né? Mediação online, foi falado da tolerância, né? O trabalho da tolerância. Então, aí, algo para a gente refletir e seguir, de repente, para um próximo debate. Muitíssimo obrigado. Agradeço imensamente a organização do evento, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que possibilitou, né, que estivéssemos aqui hoje. Então, agradeço também ao pessoal da TI que está nos bastidores, né, a Daniele, a Larissa, pela disponibilidade de estar aqui nos assistindo e nos auxiliando acima de tudo. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos, então. Boa noite. Grande abraço.